Melhorou? Pronto? Vamos ver se vai melhorar. Sem som, amigo! Já botou aqui, sem som, amigo. Deixa eu aproveitar para colocar aqui o nome do programa direitinho, muito bem. Atenção aqui, pronto. Colar. Foi. Isso aí. Pronto, fixei. Agora melhorou? Ah, que bom. Sim dela quer dizer melhorou. Aê! Muito obrigado. Gente, olha, deixa eu repetir então. É o seguinte, hoje é a vez de saúde, etc. Com a Débora Cherfan. Nós temos uma convidada sensacional que já esteve por aqui em outra oportunidade. Deixa eu mandar um beijo para ela. Já já ela vai estar aqui dividindo tela com a gente. Mas antes eu quero fazer um convite, que eu estava fazendo um convite meio que assim, sem voz, segundo a Débora e a Betsy. Obrigado, viu? Seguinte, você sabia que a Rede Relâmpago tem um canal no YouTube? Não sabia? Então vai lá. Seguinte, depois dessa live, você vai lá no canal da Rede Relâmpago no YouTube, se inscreve e pronto. Você tem acesso a todas as lives na íntegra, todos os programas, todos os compartilhamentos de todos os conhecimentos que nós colocamos aqui com os nossos especialistas. Pois é, desde junho de 2020 fazemos lives sensacionais, aliás, mais que lives, para trazer para você conhecimento e entretenimento. Então, dá um pulinho por lá e se inscreva no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Basta acessar o YouTube, colocar lá no campo de busca, Rede Relâmpago. Pronto, tá tudo certo. Deixa eu mandar um beijo aqui pro Sexta Adriano também. Boa noite pra Fanfa, pro Rildo. Boa noite para todo mundo, a galera toda. E deixa eu convidar, primeiro, os amigos sensacionais, que agora são amigos também da Rede Relâmpago. Deixa eu dar boas-vindas a Débora Cherfan, direto de Araruama, Rio de Janeiro. Deixa eu dar boa noite aqui para essa grande especialista que está com a gente aqui todos os meses. Olá, Débora. Boa noite. Tapete vermelho estendido para você, para a gente falar sobre um tema bem bacana, né? Sobre prevenção ao suicídio, sobre o Setembro Amarelo. Já mandei o convite aí para a Débora, vamos ver se ela vai aceitar. Vamos ver. E eu tenho um convite aqui também, deixa eu ver aqui quem fez. Foi a própria convidada. Já já a gente vai aceitar da convidada. Vamos ver. Débora Cherfan, ainda não? Ainda não. Ainda não temos a Débora Cherfan ainda no nosso programa. Né? Oi, Débora. Já mandei o convite por lá. Daqui a pouquinho, então, Débora Cherfan, a melhor nutricionista do Brasil, estará conosco aqui ao vivo para todo o Brasil. Não o quê? Não conseguiu? Vamos lá. Mandei. Pronto. Agora mandei. Se não chegou, você manda a câmerazinha. Tem uma câmerazinha aqui, ó. Ah, agora sim, ó. Olha aí. Chegou. Débora Cherfan, boa noite. E aí, tudo bem? E aí? Você sumiu pra mim. Tô te vendo. Cadê você? Não tá me vendo? Não, cadê você? Olha aí, não tá me vendo. Eu tô vendo você. Engraçado. Eu não tô te vendo. Ih, rapaz, olha aí. Dando erro na live. Sumiu. Dando erro na live. Mas tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, né? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Tá me ouvindo, mas não tá me vendo. Galera de casa, atenção. Produção da Rede Relâmpago. Preciso atenção de todos. Estão conseguindo ver Débora aqui embaixo e eu em cima? Estou conseguindo? Atenção, passem o feedback. Estou conseguindo ver nós dois. Né? Débora, oi. É um prazer novamente te receber, né? Mais um mês, para a gente falar mais sobre saúde e falar sobre... Estamos juntos, mais uma vez. Toda essa ligação de nutrição, com psicologia, com o Setembro Amarelo, enfim, já a gente vai comentar. A Beth, que está dizendo que vê nós dois, então quer dizer, deve ter algum problema. Então, beleza. Vai ficar sem me ver com a camisa preta que eu estou, com o microfone aqui em mão, tem uma TV aqui atrás, com um pisca-pisca ligado, mais um computador aqui atrás e uns quadros. A minha Poxa! Deixa eu chamar então, vamos chamar a Beth aqui. Vamos ver. Vamos chamar a Beth Benassayag, essa super psicóloga. E já a Débora vai se apresentar também para a galera aqui toda, vai contar como é que está Araruama, se está frio, se está sol. Oi, Beth! Boa noite! Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo, e vocês? Tudo jóia. Tudo bem. Prazer. Olha, eu vejo a Beth. Oi. Vamos, peraí. Você consegue ver a Beth, é isso, Débora? Eu vejo, mas não vejo você. Beth, você consegue ver quem? Eu vejo os dois.
Vê os dois. Eu vejo vocês duas. Então, Débora, deve ter algum problema com a sua internet. Não, sou eu. Então vamos assim mesmo. Vamos lá. Você vai ficar sem ver. Ah, sem me ver, mas tudo bem. Depois eu mando foto. Tá. Vou mandar um beijo carinhoso aqui para essa grande especialista, que é a Débora Cherfan, que sempre traz convidados maravilhosos. E hoje é a Beth Benassayak. Ô, Débora, Oi. fale se você quiser, o beijo, abraço, se você quiser aí, por favor, para a galera de casa. Então, quero mandar um beijo para todos, né, que participam, que entram, que perguntam, né, que interagem com a gente. Um beijo para vocês, beijo para a Betsy, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, tá? E mandar um beijo super especial para o nosso amigo Newton, que foi vovô essa semana. Ô, Newton, parabéns, meu amigo. Parabéns, legal. Ele ia tentar participar aqui, mas está enrolado lá com a nenenzinha, então vamos ver se ele consegue entrar até o final. Família cresceu, família do Newton. Beijo, Newton. Cresceu. Maravilhoso. Por favor, pode entrar sim para poder participar com a gente desse fórum, dessa mesa de discussões que hoje tem ninguém mais, ninguém menos do que psicóloga, professora de neurociências do curso de hipnose clínica da Universidade Unilia, palestrante, mestranda em psicologia criminal, MBA em gestão e desenvolvimento de pessoas. Olha, meu Deus do céu, olha o currículo dessa moça. Especialização em terapia sexual clínica, pós-graduada em terapia cognitiva comportamental, pós-graduada em neuropsicologia, em psicodiagnóstico, em psicopedagogia, é até difícil falar, hipnose clínica, cuidado, você pode ser hipnotizado aí em casa, hein? Terapeuta em dependência química e perita forense e perita grafotécnica. Beth Benassayak, seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez agradeço a vocês essa oportunidade. Quero dar uma boa noite para todo mundo que está assistindo aí também. E acho que o tema que a gente traz hoje é um tema que interessa a todo mundo, né? Com certeza. Gente, Débora, Beth. Aliás, gente, a Beth levantou esse tema, né? Por ser psicóloga e tratar tanta gente aí por perto. Então, esse mês é o mês, né, se você quiser saber em casa, é o mês chamado Setembro Amarelo, porque é um mês onde nós focamos, vamos dizer assim, na prevenção ao suicídio. Como é que tudo surgiu? Bom, eu fiz o meu dever de casa antes da Beth poder explicar, claro, com a sua categoria, né? O Setembro Amarelo, gente, falando aqui no Brasil, é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, chamada assim Setembro Amarelo. Foi iniciado em 2015, o mês de setembro foi escolhido porque, desde 2003, é o dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, como é que foi dada a origem? Olha, tem uma historinha, viu? Tem uma historinha aqui que eu vou ler aqui, vamos lá. Isso, muito bem. Tem uma historinha. Em 1994, essa história é real, gente, um jovem americano de apenas 17 anos, imagina, chamado Mike M., tirou a própria vida em seu Mustang 1968, tinha cor amarela. Mustang, um carro, ano 1968, ele era amarelo. Tá? Ele tirou a vida dentro do próprio carro. Os seus amigos e familiares distribuíram no funeral do Mike cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike. E a mensagem foi se espalhando o mundo afora. Com isso, teve início ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Beth, eu vou começar com a Beth. Para você, por exemplo, esse mês, o que acontece dentro, por exemplo, do seu consultório, ou com você, com o seu trabalho, quando começa o setembro, tem toda essa mobilização para a gente poder reduzir ou cessar todos esses casos de suicídio? O mês de setembro é um mês muito importante para a gente por conta da divulgação, né, dessa campanha. Durante muito tempo foi um mito falar sobre o suicídio. E a gente começou a entender que o problema não é falar sobre o suicídio, mas a maneira como se falava como
do suicídio, né? E aí a gente tendo cuidado para falar sobre o assunto, a gente tendo profissionais especializados para falar do assunto, a gente pode conduzir a informação de uma maneira segura. Inclusive, nesses cartõezinhos que foram distribuídos no enterro do Mike, né? Estava escrito, se precisar, peça ajuda. Por quê? Porque em qualquer momento, qualquer um de nós, porque isso é uma coisa do ser humano, podemos pensar, né, em acabar com a vida num momento de desespero. Existe uma diferença entre executar esse plano e pensar, poxa, não queria estar aqui nessa situação. É natural da natureza humana fugir do problema. Quando as pessoas pensam em se matar, elas não pensam em se matar no ato em si. Elas pensam em minimizar o sofrimento, em acabar com a dor. E aí que vem essa campanha para te dizer, você está com dor, você está sofrendo, morrer não é a solução. A gente pode te ajudar. Todo mundo passa por sofrimento, todo mundo passa por momentos que às vezes são muito ruins da gente enfrentar. E essa campanha é especial para a gente porque a gente vem à tona para mostrar isso. E para mostrar a importância de fazer essa campanha, a gente mostra os números. A cada 40 segundos, uma pessoa no mundo inteiro atenta contra a própria vida. Então, enquanto a gente está aqui, né, nessa live, várias pessoas no mundo inteiro estão intencionadas e estão tentando fazer isso. Então, a importância para a gente da saúde mental é justamente essa. Olha só, tem gente que pode te ajudar. Pois é, tem gente que pode te ajudar. Tem gente que está agora, nesse momento, pronta para te ajudar. Então, o suicídio não é o principal caminho para você, aí de casa, que conheça alguém, pelo menos, que esteja com essa... Porque as coisas passam pela nossa cabeça, né? A Beth está aí, psicóloga, sabe que vem várias ideias na cabeça, e as ideias de suicídio não são ideias que são incomuns, não. Acontecem mesmo. Débora, em relação à nutrição, vamos dizer assim, o que entre a nutrição e a psicologia, você pode dizer sobre esse Setembro Amarelo? Tem muita gente, por exemplo, até por causa do corpo, né? Começa a pensar, nossa, mas eu sou obeso, não consigo mais emagrecer, estou com o corpo feio e tal, estou desgostoso, acaba ficando mal e pensa em suicídio. Tem esses casos, né, Débora? Tem. E como tem, né? Assim, em idades diversas, né? Aquela preocupação com a imagem do corpo perfeito, né? Até porque a gente sabe, né, que principalmente pessoas que frequentam academias, elas muitas das vezes se tornam mais ansiosas, né? E ansiedade e depressão são dois problemas que a gente vê com muita naturalidade hoje em dia. Todos os dias eu atendo pessoas com esses problemas, sabe? E assim, a gente está falando da imagem, mas outros problemas, né? A gente sabe que N problemas que as pessoas trazem, sabe? E jogam ali para você, né? Eu não sou psicóloga, mas como nutricionista as pessoas vêm e muitas delas se abrem com você, né? Até porque eu preciso disso, né? Porque daí, dependendo do problema que elas apresentam, a alimentação não vai fluir, a dieta não vai fluir, então a gente precisa jogar limpo, jogar aberto, né? E assim, a gente passa assim, a gente passeia, né, por problemas assim, que a gente nem imagina, né, que essas pessoas trazem consigo e que perturbam, sabe, o pensamento, o dia a dia, aquela coisa, né, de ficar, sabe, assim, a coisa em alto nível, sabe, e a ponto de a pessoa muitas das vezes estar desgostosa da vida, entende? Aí a alimentação vai mal, come tudo que vem pela frente, se preocupa, sabe, dorme mal, sabe, vive mal, assim, bem para baixo, sabe, aquele humor assim, bem carregado. Falando sobre você pode falar, aqui, falar que, assim, naquele primeiro momento não vai rolar, entendeu? É aos poucos, é você ir conduzindo aos poucos a situação, pegando uma certa intimidade, afinidade com a pessoa, sabe? Se mostrando, assim, bem receptivo, porque para que ela possa se abrir cada vez mais e contar, né? E dizer
da onde está vindo, né? Para você entender da onde vem aquele problema e poder ajudar de alguma forma, né? Esse é o Saúde Etc. aqui, fazendo uma prestação de serviço para você. Olha aqui, 2 super especialistas, uma nutricionista e uma psicóloga falando sobre as vertentes, tudo que envolve o Setembro Amarelo. Você não sabe, é o mês de prevenção ao suicídio. Vamos tentar terminar com isso, acabar com esse lance de ficar na cabeça de que acabar com a vida. Não tem nada disso, não. A vida é bonita, a vida é bela. É o seguinte, gente, tem estatística aqui que a gente tem que mostrar. Tem que mostrar a realidade, né? Aliás, diferente do jornalismo, né? Não sei se todos sabem em casa, mas no jornalismo a gente aprende a não divulgar suicídios. A gente não pode divulgar fulano se suicidou, né? Geralmente o que acontece? Aconteceu o último agora com a jogadora, ex-jogadora de vôlei, né, a Valesca. Ela caiu do andar do prédio. Pronto. Então é uma curiosidade que eu quero mostrar para vocês. O jornalismo não é divulgado suicídio justamente para não dar ibope a esse tipo de coisa. Então, estou revelando aqui. Na aula a gente aprende esses lances todos do jornalismo. Gente, a cada 40 segundos, olha só a estimativa, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, dia 10 de setembro, a Organização Mundial de Saúde reafirmou a importância de todos os países adotarem estratégias de prevenção com eficácia comprovada. De acordo com o diretor-geral da OMS, é possível evitar o suicídio. É possível evitar. Ele diz que, para isso, as nações também precisam se mobilizar para implementar ações eficazes e políticas públicas eficientes. Segundo a OMS, apenas 38 países, só 38 países, têm programas nacionais de saúde e políticas eficientes de prevenção ao suicídio. Betsy, o que você acha? Falta um pouco mais, o Brasil é um dos desses, graças a Deus, é um dos 38 que tem programa, mas você acha que falta muito ainda para a gente poder aprender sobre a prevenção? Eu penso que falta, sim. Apesar da gente ser muito expansivo e a gente ter adotado o mês inteiro, né? A gente não pode acabar banalizando isso, né? Setembro Amarelo não é só você colocar uma fitinha amarela e você, naquele mês, começar a diminuir o bullying, o cyberbullying, né? A você escutar o seu amigo que está ali o ano inteiro com você, mas de repente é setembro, ele lembra que é setembro, aí ele dá um pouquinho mais de atenção para aquilo, né? Aquelas pessoas que convivem com você, que às vezes estão vendo que você não está bem, mas acham que isso é frescura, que depressão é falta de Deus, que ansiedade é falta do que fazer, que tem que lavar louça. Então, acho que falta muito em termos de acabar com o preconceito em cima do assunto. Porque quando a gente tem um pé quebrado, as pessoas olham e falam, nossa, você está com o pé quebrado. Coitado de você, deixa eu te ajudar. Mas quando as pessoas estão com qualquer problema relacionado à saúde mental, elas não são levadas a sério. Né? E essa dor é tão grande para elas que elas até chegam a questionar realmente a existência, a pensar no autoextermínio. Então, veja, é muito maior do que um pé quebrado, a dor é muito mais intensa e ela demora muito mais tempo e as pessoas dão muito menos atenção. Então, eu penso que a gente ainda tem que disseminar muita informação por aí. E olha que curioso, algumas semanas atrás eu postei um vídeo do Wesley Safadão falando no show dele que ele estava com um problema de ansiedade, que o show poderia não ser muito bom e tal, mas ele ia se esforçar e tal. E aí eu recebi um comentário nesse vídeo, mas como que ele tem ansiedade? Se ele é rico, ele tem de tudo. Gente, doença mental, transtorno mental é democrático. Não escolhe sexo, não escolhe cor, não escolhe raça, nada. Ele simplesmente aparece quando a gente menos espera. Então, dada a devida atenção, tem tratamento. Todo transtorno tem tratamento. Só que a gente precisa de alguém, às vezes, para dizer, vamos lá, eu estou contigo, vale a pena. Vamos procurar um tratamento e não ter alguém para ficar te julgando. Pois é. E ainda falta muita coisa ainda para muita gente aprender, né? Aí na rua e tal, para respeitar o próximo. Simplesmente aquilo, mas ele tem problema, não é isso, gente.
respeite, ouça, né? Compartilhe do que o que a pessoa tem, você precisa compartilhar com o outro, de repente, vamos ajudar fulano, vamos ajudar ciclano, é a época do acolhimento. Débora, você acha que falta um pouco mais desse tipo de acolhimento no brasileiro? Ou a gente já melhorou muito, mas mesmo assim está engatinhando ainda? Por exemplo, o caso do Wesley Safadão, muito bem colocado pela Betsy, muita gente pensa, olha, mas tem grana, tem dinheiro, pode viajar para tudo quanto é canto, acabar com aquilo da cabeça e ficar tudo certo, daqui a pouco passa. Não tem daqui a pouco passa, né? Infelizmente as pessoas pensam assim, né? Que o dinheiro é tudo. O lado interior da pessoa, né? E a cabeça da pessoa. O que se passa lá dentro? Você não sabe, né? São muitos os problemas, né? Muitas as causas que podem te levar a uma atitude dessa, né? Aqui na cidade, por exemplo, esses últimos dias teve uma pessoa que atentou contra a própria vida, entendeu? Não sei detalhes, mas aconteceu aqui muito próximo da gente, entendeu? Uma garota nova, entendeu? Então, pelo que eu sei, ela até atropelou uma outra, enfim, que também ficou num estado bem grave, quer dizer, garota nova, sabe? A gente não sabe o porquê da situação, o porquê dela ter feito isso, mas aconteceu agora, semana passada, entendeu? É triste, né? É muito, muito difícil, porque as pessoas, é como a Betsy falou, as pessoas não olham com outros olhos, né? Com os olhos que deveriam olhar, né? As pessoas olham realmente como frescura, como falta do que fazer, né? Sim. E é interessante a gente ressaltar que o suicídio ele não tem uma causa específica. Muita gente também atrela muito o suicídio somente à depressão, né? Mas não é só isso. Ele tem uma causa multifatorial. E que a cada parcelinha, né, dessa pizza aí que a gente divide, só soma. Então, se a gente tem um caso de dependência química, se a gente tem um caso de depressão, se a gente tem um caso de transtorno de personalidade, cada vez que você junta um CID, você faz um risco muito maior. E aí as pessoas às vezes falam assim, mas eu não vou no psicólogo porque eu não tenho problema, eu não sou louco. Não é maluco. E aí eu brinco e eu digo assim, né? Você só não tem um CID porque justamente você não foi. Porque hoje em dia a gente é o primeiro país, né, em ansiedade do mundo e o quarto em depressão. Então vai ser muito difícil a gente passar por essa jornada sem em nenhum momento sequer a gente precisar de ajuda. Com certeza. A ajuda pode ser, gente, compartilhada, pode ser feita, inclusive com especialistas, assim como a Beth, por exemplo. A psicóloga ela deve ter já visto várias coisas pela frente, vários casos, né? E com certeza conseguiu reverter através do profissionalismo dela. Beth, sem dizer mais ou menos o que seria, mas conta pra gente um exemplo de um caso que você conseguiu reverter e conseguiu sair para casa dizendo assim, meu Deus, ainda bem que não aconteceu nada demais. Olha, são muitos, tá? São muitos mesmo. São muitas pessoas que já chegam no limite, que chegam já com, assim, a última alternativa. Se não funcionar isso, eu não quero mais saber. Assim como tem pessoas que chegam já também determinadas. Eu vim para o tratamento, mas eu não acredito nisso. Para mim não tem saída, né? Então, aos poucos, você vai mostrando que existe saída, sim. A gente precisa entender que a maioria das coisas que a gente pensa, a forma, às vezes, como a gente vê o mundo, elas não condizem com a realidade. Isso é a realidade que a gente cria. Então, quando você pega essa cabecinha, que ela está muito chacoalhada, e você consegue colocar ela no lugar, que ela consegue ver as cores de novo, né? E aí a gente entra também numa equipe multidisciplinar. Eu sozinha, na maioria das vezes, não vou conseguir fazer nada. Eu vou precisar do apoio da Débora, eu vou precisar do apoio psiquiátrico, eu vou precisar de uma equipe junto, para a gente fazer com que essa pessoa olhe e fale assim, poxa, vale a pena. Tem vários cases que eu poderia colocar aqui, mas tem um em específico que hoje eu vejo essa pessoa através das redes sociais, porque
Atualmente ela não é mais minha paciente, e eu fico muito feliz dela ter encontrado esse brilho que estava faltando. E por muitas vezes, né, ela ficou assim, ó, por um triz do outro lado. Sabe? Então, o nosso trabalho desse resgate é um trabalho muito intenso, é um trabalho muito homem a homem, sabe? Muito ali juntinho, para a gente não perder nada do que está acontecendo, para a gente realmente conseguir fazer aquele acompanhamento e ir aos poucos puxando essa pessoa para ela voltar para o equilíbrio. Parabéns, Beth. Parabéns e muito obrigado pelo trabalho que você faz, maravilhoso. E, aliás, em conjunto realmente com outros profissionais. Débora, como a nutrição pode ajudar nessa prevenção ao suicídio? Como a nutrição pode ajudar no Setembro Amarelo? Então, a nutrição ajuda no sentido de oferecer uma alimentação saudável, né? A gente diminuir os alimentos inflamatórios, a gente diminuir os alimentos ultraprocessados, né? Evitar o consumo em excesso de carne vermelha, refrigerantes, frituras, né? Todo esse fast food, vamos botar assim, entre aspas, né? Que as pessoas consomem em excesso, muito sódio, muita gordura, muito doce, muito açúcar, sabe? Que não contribuem em nada na nossa alimentação, não trazem aminoácidos nenhum aí, né? Para o nosso organismo, não favorecem em nada a gente, pelo contrário, né? Só trazem problemas, só trazem doenças, sabe? E pensar sempre, né? Como a gente vem falando a cada programa, numa alimentação saudável, em comida de verdade. Trabalhar mais verduras, mais legumes nessa mesa, nesse prato, mais frutas no dia a dia. Aí quando você pede, algumas pessoas para mim às vezes falam assim, eu tenho um paladar infantil, eu não como nada disso, nunca comi. Tudo bem, você nunca comeu, você nunca foi apresentado, de repente a sua família não tem esse hábito, mas aí o que eu falo para a pessoa? Você já tentou? Vamos tentar juntos, vamos aos poucos começar a colocar esses alimentos no prato? Aí a pessoa já torce o nariz, tipo, não vou conseguir. E isso, muitas das vezes, gera ansiedade na pessoa. Não que eu esteja obrigando a pessoa a comer, porque eu respeito o tempo de cada um, né? É um tempo, eu tenho que obedecer, é um processo, né? Nunca comeu 20, 30 anos sem comer, não vai ser de hoje para amanhã que vai comer. Então, eu tenho que respeitar esse processo, mas você percebe que a pessoa fica ansiosa, porque a pessoa quer resultado, a pessoa quer te mostrar resultado, para você ficar satisfeita com ela, e quando ela volta, se ela não tiver aquele resultado que, de repente, ela pensou na cabecinha dela, a Débora estava esperando que eu chegasse lá falando que eu comi, ou então a Débora chegou lá, dizendo, né, ela espera que eu chegue lá com, sei lá, menos 1 quilo, menos 2, menos 3, isso eu percebo que gera ansiedade. E eu sempre falo, gente, faz o que consegue, tenta o máximo, né? Se doa para aquele tratamento, faça o máximo que você conseguir. Mas o resultado que você tiver, você tem que voltar para mim. Não importa se perdeu 1, 2, 3 quilos, ou meio quilo, ou 100 gramas, mas tem que voltar justamente para a gente corrigir os erros e continuar, entendeu? E isso eu acho que ameniza um pouco, né, Betsy, essa ansiedade, você falar dessa forma, sabe? Sim, sim. Do que você chegar e assim, impor. Não, você só volta aqui com menos 2. Se não tiver, nem volta. Não é assim. Muitos pacientes falam, eu não vou voltar no nutricionista, eu vou voltar lá, eu não tenho resultado para apresentar. Enxergam a gente, né, com uma bruxa amada história. Vai tirar tudo que eu como. Não. Quem é paciente meu sabe, eu trabalho com reeducação, eu não tiro, vou tirar em algum momento se o quadro clínico me mandar tirar, me obrigar a tirar. Mas se não, a gente vai trabalhar com equilíbrio. Gente, olha, tem uma frase que é impressionante, que a gente pode até divulgar aqui, que é bem bacana. A valorização da vida é a melhor prevenção ao suicídio. E como você valoriza a vida? Tendo amigos que possam te ouvir, te acolher, e o Setembro está aí, Setembro Amarelo, para poder acolher, né, com todos os profissionais focados em relação a esse problema que tem que ser extirpado. E olha, tem uma informaçãozinha bem bacana aqui, deixa eu colocar aqui, aqui, pronto. Você sabia que tem um número que você pode ligar, caso você tenha algum tipo de, vamos dizer assim, algum tipo de colocação que você queira se suicidar, ou tem algum problema, você precisa falar? Pois é, anote o número. 188. 188. É o número
que vale para todo o território nacional como telefone de apoio para quem precisa falar com alguém no momento em que pensa cometer suicídio. 188. Então não esqueça de discar. 188. Se você precisar, disque. 188. O nome é Pode Falar. É um canal de ajuda em saúde mental para você que tem você funciona todos os dias, exceto domingo e feriado, mas de 10 às 22, no horário de Brasília. Caso você precise falar com alguém fora desse horário, procure também o CVV, que é um site, CVV, o site Pode Falar. É só clicar que eles já estão prontos para ouvir. Então tem chat, tem tudo, enfim. Só colocar lá no Google CVV, então Pode Falar, ou recorrer ao 188, que é esse número maravilhoso ali. Olha que canais bacanas, né, que a gente tem. Betsy, o Setembro Amarelo está terminando, mas nada impede de que em mês de outubro, novembro, dezembro, enfim, todos os outros meses, ocorram programas, né, de prevenção ao suicídio. O que você diria para vários profissionais que possam ajudar nessa corrente? Sim, eu luto sempre para todos os meses serem amarelos, né? Porque enquanto a gente não encontra, né, esse caminho para entrar nas pessoas e conscientizar da importância da terapia, a gente não fala em prevenção. Quando a gente já tem, né, um problema instalado, fica muito mais difícil, porque aí a gente corre contra o tempo. Agora, que se a gente está falando em prevenção, a gente tem muito mais tempo para trabalhar sobre isso. Então, assim, se todos os meses fossem amarelos, se todos os meses a gente conseguisse dar a devida importância para a saúde mental, a gente não precisaria de um mês só em específico para falar sobre isso. Então, a gente precisa, sim, falar em terapia, a gente precisa, sim, postar, fui para terapia, hoje está pago. Por que a gente não faz isso? Né? Por que a gente não fala que a gente faz terapia para incentivar os outros a falarem? Para a gente acabar com o preconceito. Né? Então, a gente precisa ainda muita coisa para isso melhorar. Só fazendo uma pontezinha com o que a Débora falou, de tratar isso também com a alimentação, olha como é importantíssimo o trabalho que a Débora faz. Porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. A gente produz mais serotonina no intestino do que no cérebro de verdade. Então, assim, se a gente trata bem da nossa alimentação, se a gente entende tudo que a gente está consumindo, o benefício que isso traz, a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida de uma forma total e não tratando o indivíduo só como um pedaço. A gente consegue colocar ele dentro, né, de uma totalidade que vai trazer um benefício ímpar. Quando a gente faz uma dieta rica em tudo que a gente precisa, a gente está cuidando também da nossa cabeça. E eu às vezes pergunto para o paciente, mas você vai no banheiro de quanto em quanto tempo? E o paciente fica me olhando meio esquisito. Então, tá com prisão de ventre? Alguma coisa não está funcionando legal para você. Logo, você não está produzindo tantos, né, hormônios que você poderia estar produzindo. Então, olha como uma coisa vai ligando na outra. A saúde, ela se interliga, né, entre as áreas. É bem bacana, bem bacana. Realmente, a pessoa tá mal, tá com prisão de ventre, ela vai ficar super assim, caramba, não tem nada funcionando. Nada funciona. Intestino preso estraga tudo, até pele, né? E a gente até pensa pele. que é tão pouco. Eu não vou no banheiro 3, 4 vezes na semana, eu vou 1 ou 2 vezes. Isso é normal para mim e para você, né, querida? Porque pro resto do mundo não é, não. Não deveria ser uma coisa normal. Exatamente. Você já deveria estar buscando saber por que você funciona assim. E sem contar que isso traz outros problemas muito mais sérios também, né? Sim. Peraí, que sabe o quê? A gente tem vários... a tumoração, né, intestinal por conta de prisão de ventre, gente, a longo prazo. Uhum. Né? Então, eu procuro sempre mostrar esse lado também. Não que você vai ter um câncer de intestino, não. Mas você tem que estar ciente que acontece. Então, tem que tratar isso, gente.
Sim. Entendeu? Já peguei gente falando pra mim que funciona uma vez a cada 10 dias. Como assim? Né? Não pode ser desse jeito. E olha, gente, tem casos que a depressão pode ser sanada através do seu próprio autoconhecimento. Você olhar para você mesmo, né? A sua saúde, tanto da nutrição quanto sua saúde mental. Débora ou Beth, quem puder falar, eu estou lendo aqui sobre um dos pontos que seria importante para terminar com a depressão, ou pelo menos diminuir com ela, ou pelo menos extirpar ela, seria: conheça a depressão, a causa da depressão, e evite julgamento. Sabe que o pessoal aí fora, se você fala que tem, como a Beth muito bem falou, eu estou com problemas, estou indo no terapeuta, ela pode ser julgada e, ao mesmo tempo, ter um tipo de preconceito com essa pessoa. Isso não pode acontecer porque é uma maneira de se cuidar. Assim como você, por exemplo, está com algum problema, né? Deu um problema nos seus ossos, por exemplo, você vai procurar um ortopedista para resolver o problema. Deu um problema em relação a alguma coisa na cabeça, procurar um neurologista. O coração, cardiologista. O terapeuta está ali e a nutricionista também. Não é isso, gente? Você pode comentar, por favor, em relação ao julgamento, para a depressão? Sim. O julgamento, tanto para depressão como para qualquer doença, não ajuda, só atrapalha. Né? O julgamento, ele gera o quê? A vergonha da pessoa em admitir que tem isso. Logo, ela tem vergonha também de procurar tratamento. Eu tenho muitos pacientes até hoje que têm vergonha de dizer para os outros que fazem terapia. E pessoas que nem têm transtornos, que nem têm doenças mentais. Então, assim, a gente tem que ter vergonha de não se cuidar, de se colocar e de se deixar vulnerável para qualquer situação. Porque a pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. Então, as pessoas, elas julgam tudo aquilo que elas não conhecem. Então, a importância do Setembro Amarelo é justamente trazer conhecimento. Vocês precisam conhecer, precisam entender como funciona, para não ficar falando besteira por aí, né? Para não atrapalhar o processo dos outros. Porque tem muita gente... atrapalha. Oi? Atrapalha demais. Atrapalha. Imagina você que já está com vergonha, já está com dificuldade desse passo, e vem alguém e fala para você e te desanima, né? Te desencoraja a fazer isso. Então, assim, você precisa cuidar de você. E precisa ser cuidado por um profissional da área. Não é se autodiagnosticando no Google. A gente precisa de pessoas que estudaram para isso, para ajudar a diminuir o seu sofrimento. Muitos, quando a gente está falando em transtorno mental, em doença mental, a gente não fala em cura, a gente fala em tratamento. Porque a gente entende que esse indivíduo vai passar por inúmeras situações na vida dele, onde coisas que foram tratadas, elas podem voltar. Então, se esse indivíduo tem uma dificuldade num determinado momento e ele recebe, né, um bom tratamento, ele já sabe que ele vai poder voltar. Ele já sabe qual é o caminho. Mas se esse indivíduo, no momento que ele mais precisa, ele não tiver um tratamento por causa do preconceito, do julgamento das pessoas, talvez ele nem volte à tentativa de procura, porque talvez ele escolha outros caminhos para resolver que não vão ser muito bons para ninguém. E não é depois que a gente perde alguém que a gente pensa assim, poxa, poderia ter dado mais atenção para isso. Isso está acontecendo do seu lado agora, dá atenção para isso agora. Você, enquanto familiar, enquanto namorado, etc., você às vezes é muito incapaz e impotente de dar o tipo de ajuda que essa pessoa precisa. Então, encoraja ela a procurar uma ajuda com quem realmente vai poder resolver esse problema. Tem, às vezes, parentes de pacientes que me procuram e falam, ai, meu Deus, porque o fulano fez isso ou fez aquilo. Então, depois que ele fez, a única coisa que resta é liga para o bombeiro, liga para a clínica psiquiatra, porque agora
E nesse exato momento, a gente não pode fazer nada. A gente tem que prestar um pronto socorro para esse paciente, e assim que ele estiver estabilizado, é que a gente vai cuidar do resto. Então, não deixa chegar no limite. O caminho ele fica cada vez pior quando a gente não cuida da base. E a base é a família. A base são aqueles amigos mais próximos que você considera. Se você não pode nem contar com essas pessoas, com quem que você vai poder contar? Belíssima, belíssima colocação da Beth Senasayak. Gente, a gente está falando de um tema que é muito relevante, que é o Setembro Amarelo. A gente poderia... Nós fizemos uma postagem no início do mês e a Beth prontamente ali procurou a Débora, a gente aqui para poder falar no Saúde, etc. desse mês. Logo, num dos últimos dias úteis aí do mês de setembro, sobre o Setembro Amarelo, para fechar esse mês, mas na verdade é outubro, novembro, dezembro. Tem que continuar falando sobre esse tema. Sabe por quê? São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil. 12 mil. 12 mil vidas, gente. E mais de 1 milhão no mundo. Por que isso é tão relevante para a gente falar? Por que tem um mês inteiro dedicado à prevenção? Trata-se de uma triste realidade, como a gente sabe, registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos, 96,8% estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, que a gente acabou de falar agora, seguida do transtorno bipolar e do abuso de substâncias. Débora, claro que em seu consultório você receita as coisas naturais, mas tem muita gente que também procura algumas substâncias que podem, podem mexer um pouco com aspectos neurológicos da pessoa, vamos dizer assim, que acabam buscando remédios para emagrecer ou para ganharem aquela imagem boa, né, da internet, enfim, da TV, Sim. que não deveriam e acabam complicando mais a saúde. O que você tem a dizer sobre esse assunto, Débora? Bom, eu sou totalmente contra, né? Não gosto quando as pessoas fazem esse tipo, quando elas apresentam esse tipo de conduta, porque elas sempre querem ir pelo caminho mais fácil, né? Elas muitas das vezes não conseguem entender que a perda de peso é um processo e você tem que respeitar o seu organismo, né? Cada um tem um organismo, cada um tem um metabolismo, uns perdem mais rápido, outros perdem mais lentamente. Isso tem que ser levado em consideração. Não vai ser um medicamento que vai fazer esse efeito, vai fazer o efeito agora. Você vai perder 10, 15 quilos em uma semana e depois você vai recuperar isso tudo, ou ir um pouco a mais, talvez, né? E com isso, você vai trazer outros problemas para a tua saúde, porque você vai mexer com o teu organismo, você vai mexer com a tua parte hormonal, né? E você mexendo com a parte hormonal, você mexe com tudo, você estraga teu corpo, você estraga teu metabolismo, entendeu? Você bota tudo a perder. E aí? Até que ponto vale a pena? Porque perder, como as pessoas às vezes falam, a minha vizinha perdeu 15 quilos em uma semana e meia. Tudo bem, mas não foi saudável. Algum remédio ela usou. Não, ela só fez dieta, cortou tudo. E cortar tudo é saudável, gente. Aí é o que eu te falo, você vai perder vitaminas, minerais, aminoácidos, que são super necessários, né, para o funcionamento de órgãos, e perdendo determinadas vitaminas, né, determinados aminoácidos, você vai correr, o organismo vai se voltar justamente para o lado da saúde mental, você vai criar problemas com isso, em relação a isso. Ansiedade, por exemplo, a própria depressão, a gente tem aí vários estudos mostrando a correlação dessas doenças com a carência de vitaminas e minerais. Sim. Entendeu? Então, aí é mais fácil chegar e comprar um polivitamínico na farmácia que vai resolver o problema. Não vai. Não adianta. Se você não come bem, aquele suplemento não é totalmente absorvido. Ele não é 100% absorvido. Pode ser o mais caro. Não vai ser 100% absorvido, então não vai fazer o efeito desejado. Entendeu? E é o que eu estou te falando. As pessoas querem de ontem para hoje. Ou quando não é para emagrecer, é para ganhar um corpo definido, né, de forma muito mais rápida. Aí você vai partir para o uso, por exemplo, né, aplicações hormonais e outras coisas mais que a gente tem por aí hoje em dia, né, para ganhar aquele corpo altamente musculoso em uma semana, em 10 dias.
que também não é saudável. Então, nem a perda de peso, né, avançada, nem esse ganho muscular avançado é saudável. E eu acho que também falta muito ainda. A gente tem que, assim, caminhar muito para fazer com que as pessoas também entendam isso, sabe? Que não é, as coisas não acontecem de um dia para o outro, entendeu? Então, seja na psicologia, seja na nutrição, a gente percebe isso nas pessoas, né, Beth? Essa dificuldade de entender e pegar para si o seu, vamos dizer assim, entre aspas, né, o seu problema, trabalhar aquilo ali junto com o profissional o tempo que precisar ser trabalhado. É um ano? É um ano. Ah, são 2 anos? São 2 anos. Sim. O tempo que for necessário, você vai ficar agarrado naquele profissional, até ele te dar alta. E quantos não se dão alta por si só, né? Sim. E dica de ouro, né? Não se compare. Então, exatamente. Na velocidade que é tudo hoje em dia, por conta da informação, né? As pessoas vivem muito fixadas na vida do outro. Eu quero ser daquela forma e eu quero para ontem. Gente, cada processo é individual. Não tem como a gente mensurar tempo para ninguém, porque a gente depende de inúmeros fatores. E de você mesmo, né? Da própria pessoa. Da própria pessoa. Não existe. Se vai dar a atenção que precisa dar. São geniais, gente. Olha, dá vontade de pegar as duas profissionais e levar assim, para a vida inteira. Você pegar assim, levar para tudo quanto é lugar, para que elas tenham opções, dicas de como você tem que viver mais saudável. E é isso mesmo. Beth e Débora, sensacionais, falando sobre abuso de substâncias. Cuidado com as substâncias que você ingere, que pode causar, sim, depressão. É um dos 3 fatores de risco que a gente leu aqui sobre as estatísticas. Depressão, que a gente falou, abuso de substâncias. E eu queria tirar uma dúvida já com a Beth, mas antes vamos dar um beijo aqui para a Tânia Rosadira, para o Vitor, para o Zé Augusto, para a doutora Jéssica Lopes. Está cheio de... Olha, só estou vendo passando médicas aqui, doutores, doutoras. Que bacana. Juliane Dias, Embro Diniz, Natália, Benefícios Consultora, Priscila também, Xavier, Verônica, Renata, Marina, Fabiana, Letícia, Rubens, Rádio Brasil, obrigado. Obrigado a todos pela presença. Podem participar com perguntas também. Muita gente não participa por vergonha e tal, mas se você quiser, pode mandar nesse balãozinho aqui. Tem um balãozinho com pontinho de interrogação. Manda nele lá, que ali fica a perguntinha. E aí eu não falo o nome de você, não tem problema nenhum, tá bom? Fica tudo no anonimato. Eu queria perguntar para a Beth o que é transtorno bipolar, que é outra é a terceira causa, né? São as 3 causas. Depressão, transtorno bipolar e abuso de substâncias. O que seria transtorno bipolar, Beth? Então, o transtorno bipolar, as pessoas confundem muito e usam erroneamente para aquela pessoa que ela muda de ideia. Não é simplesmente isso. Eu não quero comer um biscoito agora, mas daqui a 10 minutos me dá esse biscoito aí que agora eu vou comer. Não é assim que funciona. O que define o transtorno bipolar são os episódios de mania, hipermania ou os episódios de depressão. E a gente está falando de uma doença que não tem cura. E uma doença que, com o passar do tempo, mesmo com o tratamento, ela traz diversos prejuízos, principalmente cognitivos para esse paciente. Né? Então, esse paciente ele precisa de acompanhamento. A pessoa, quando ela está aqui na eutimia, que é o nível normal, né? Que são pessoas que não têm problema de transtorno de humor, ela consegue viver no equilíbrio. A pessoa que ela é bipolar, ela não chega nesse estágio. Ela fica sempre aqui na mania, ou ela vai para hipermania depois, ou ela desce para o estágio da depressão. Então, ela não consegue se encaixar dentro disso. E o que é mais perigoso dentro do transtorno bipolar? É quando esse paciente está na fase da hipermania. Porque ele acha que ele pode tudo. Eu já presenciei casos de pessoas que invadiram, uma pessoa que invadiu o aeroporto pelo lado que o avião sai, de carro, e quase foi morto por causa disso. Já vi pacientes que fizeram compras gastando todo o dinheiro da família. Porque
naquele período, essa pessoa ela perde a noção da realidade. É aquela pessoa que, se ela achar que ela é um super-herói, ela vai se jogar do 13º andar. Então, assim, a gente, quando está falando de transtorno de humor bipolar, a gente está falando de uma doença muito séria e que precisa de tratamento. Então, todo diagnóstico, na verdade, ele precisa ser tratado. Mas tem alguns que eles caíram, assim, erroneamente na popularidade e as pessoas usam para falar de coisas banais que não tem nada a ver com isso. Uma pessoa que muda rápido de opinião, nada mais é do que uma pessoa que muda rápido de opinião. Ela pode ter uma instabilidade ali, que não quer dizer que ela tem um transtorno bipolar. Então, é uma doença muito séria. Então, às vezes, nesse período da hipermania, embora a gente pense que no período da depressão é pior, não, é esse período da hipermania que faz com que esse indivíduo, ele crie, né, condições para ele mesmo que são extremamente nocivas para ele. E um dos casos, por exemplo, que eu posso citar como o transtorno de humor bipolar, foi aquela moça que todo mundo ficou conhecendo por causa do mendigo, né? Que ela teve relação sexual com o mendigo, né? Ela já tinha um diagnóstico antes. Então, aquilo que aconteceu com ela foi um surto. Então, naquele surto que ela teve, olha o que acabou ocasionando. Numa situação dessa, ela poderia ter e não por ser um mendigo, tá? Mas poderia ter sido com qualquer outra pessoa, ter feito sexo desprotegida e ter adquirido qualquer doença. Né? Para a gente ver a dimensão disso. Que, inclusive, nessa fase da hipermania também existe uma hipersexualização. Beth, qualquer pessoa pode estar apta a ter um transtorno bipolar sem saber, por exemplo, uma pessoa que acha que não, tô bem, estou naquela fase que você falou o nome da palavra, né, que é meiuca ali. Eutimia. Não, na eutimia. Não, sempre estou na eutimia, tá tudo certo, estou bem e tal, mas na verdade tem um transtorno. Como é que pode identificar isso? A maioria dos meus pacientes que são bipolares, eles só conseguiram entender, né, o que era essa fase da hipermania depois do tratamento, porque até então eles achavam que aquilo era o correto, porque aquilo era o normal para eles. Né? O nosso parâmetro de normalidade é de acordo com a nossa vivência. Então, enquanto a gente está ali vivendo aquilo e foi muito tempo vivendo daquela forma, a gente entende que aquilo ali é absolutamente normal. E aí, quando esse paciente começa a fazer o tratamento, que ele começa a olhar um pouquinho ele de fora, né? Ele começa a falar, meu Deus, aquilo ali então era o meu transtorno, não era eu. Aquilo ali era a minha fase de hipermania. Aquela ali era eu naquela fase de depressão. E a maior dificuldade é tentar fazer esse equilíbrio, que é o que a terapia cognitiva comportamental vem oferecendo, trazendo esse equilíbrio para o paciente. Faz com que ele analise o pensamento dele, com que ele analise o comportamento dele, para que ele entenda as fases dele de mania ou de depressão, para que ele possa ter uma qualidade de vida. Que aula de Beth Benassayag, de Débora Scherfan, as duas sensacionais, ela é nutricionista, psicóloga, e a gente debatendo aqui, falando sobre o mês de prevenção ao suicídio. Então, atenção com o Setembro Amarelo, atenção com os sinais, né? Tem pessoas que já dão os sinais e a gente precisa ficar de olho nisso, precisa acolher, precisa procurar ajuda, não tem nada de preconceito, não. Vá e converse. E não esquecendo que tem o 188 aí, que também é aquele canal que está aberto lá 24 horas por dia, para que você possa conversar sobre prevenção, gente, prevenção ao suicídio. Vamos dar valor à vida. Diversos fatores podem impedir a detecção precoce e prevenção do suicídio. O estigma e tabu relacionados ao assunto são aspectos importantes. Porque diversos séculos, durante séculos de nossa história, né, por razões religiosas, morais e culturais, o suicídio foi como colocado, né, como pecado, um grande pecado, talvez o pior deles,
né? A pessoa que comete suicídio, meu Deus, ela vai morrer no inferno, vai queimar no inferno lá e tal, vai ficar mal. Por essa razão, ainda temos medo e vergonha por falar abertamente. E isso vira um tabu. Débora, esse tipo de tabu é ruim de poder quebrar, né? Porque, por exemplo, a pessoa, até pela religião, vamos dizer assim, pelo histórico, pelo passado, a pessoa não tem coragem de falar. O que você recomendaria? Olha, em primeiro lugar, é trabalhar junto a um psicólogo. É a terapia, como o Betsy disse. A gente precisa disso. Tem que ter. Porque, como ela não consegue fazer o trabalho dela sozinha, eu também não consigo fazer o meu sozinha. Entende? Eu não consigo resolver o problema da alimentação, não consigo ajudar no objetivo daquele paciente se a cabecinha dele tiver totalmente, sabe, embaralhada. Não dá. Não é a minha função, não posso. Por mais que eu ajude, por mais que eu ouça, né? Por mais que a gente às vezes dá um conselhozinho ou outro, mas a gente tem que trabalhar com outros profissionais associados a gente, entendeu? A gente precisa disso para a coisa andar, para a coisa fluir e a pessoa poder ser salva, né? Não chegar a outros patamares, sabe? A problemas mais sérios, né, Betsy? Sim, sim. É importante a gente falar que, assim, muita gente ainda acha que a terapia é só para quem tem dinheiro. Não, a terapia já foi democratizada há muito tempo, né? Tem Sim, terapia é nos maravilhoso. CAPs, né? No Hospital Dia, em hospitais em clínicas psiquiátricas, tem projetos em universidades dos recém-formados, das pessoas que estão para se formar. Tem muitas plataformas hoje em dia que o valor é acessível. Então, assim, a saúde mental, ela tem que fazer parte da sua vida, assim como você dá atenção para várias outras coisas. Não existe ninguém mais importante que você. Então, se você não estiver bem, o resto todo à sua volta não vai estar bem também. Isso. Perfeito, perfeitamente. Betsy, e a gente fala, chegando quase ao finalzinho, né? Já a Débora, se tiver alguma pergunta para fazer para a Betsy, para a Débora também, fiquem à vontade. Aliás, pessoal de casa também. Deixa eu mandar um beijo também para Tatiana Pagundi, gente, a outra dona do programa aqui. Beijo para ela, o psicoterapeuta. Olha aí, Tatiana Pagundi, ela está gravidinha e essa temporada ela não está fazendo saúde, etc. A Débora está assumindo lá, braçadeira de capitão lá do saúde, etc. Mas ela sempre está por aqui. Por aqui. Beijo para ela, beijo para o bebê também, que daqui a pouco está nascendo já. Beijo para o Carlos, né, o maridão dela também, para toda a família, Dona Helena, enfim. A prevenção do suicídio, gente, não se limita à rede de saúde, mas deve ir além dela, sendo necessária a existência de medidas em diversos âmbitos da sociedade que poderão colaborar para a diminuição dessas taxas de suicídio que a gente falou aqui durante o programa. Que leva em consideração os aspectos biológico, psicológico, político, social, cultural. Olha só como é que como é que ele é amplo, no qual o indivíduo é considerado como um todo em sua complexidade. Então, não é só um aspecto psicológico, não. Isso é social, é cultural, então a gente tem que cuidar. Todos nós estamos no meio disso. Todos nós somos responsáveis pelo bem-estar do próximo. Então, se você puder ajudar, ajude sim, tenha certeza absoluta. E nós temos profissionais competentíssimos para isso. A Betsy aqui até relacionou exemplos, né, de como ela conseguiu tirar a pessoa de uma ideia de suicídio para que pudesse ver a vida um pouquinho mais colorida. Fala até bonito, Betsy. Eu gostei muito do seu recado, viu? Débora, alguma pergunta para a Betsy? Por favor, fique à vontade. Os casos mais comuns, por exemplo, que você... como é que eu vou te dizer? Tem casos mais fáceis, tem casos mais difíceis, de repente você chegar e descobrir o que está acontecendo e
descobrir a causa ou não? É sempre a causa vem sempre assim logo de cara estampada para você, você consegue atinar para isso ou não? Então, o termômetro é o sofrimento da pessoa, né? Uma pessoa que está em grande sofrimento, fica mais fácil de você perceber isso, porque justamente ela está ali te pedindo ajuda por estar em sofrimento. Agora, tem aquela, né, depressão sorridente que a gente chama. A pessoa está muito bem, você acha que ela está muito bem, ela não fala sobre os problemas dela, ela não fala sobre o que ela está sentindo e você fica sabendo de uma notícia ruim do dia para a noite. Então, esses casos são mais difíceis para quem está de fora perceber. E no consultório, eu dependo desse paciente que ele me traga essas informações para eu conseguir avaliar todo o contexto. Mas como a gente é treinado para isso, né, a gente já tem um olhar um pouquinho mais sensível. Né? A gente já começa a investigar uma coisinha aqui, outra ali, e a gente já vai juntando todas as pecinhas desse quebra-cabeça. Então a gente consegue chegar um pouquinho mais fácil e mais rápido, né? A gente consegue acessar um pouquinho melhor. Então, dependendo do sofrimento, dependendo da patologia, dependendo de uma série de fatores, dependendo, inclusive, se esse paciente foi diagnosticado corretamente, se ele já veio de outros profissionais. Então, isso tudo acaba interferindo no processo. Mas quando dá match do paciente do terapeuta, isso fica muito melhor. Que dupla, e né? Só mais uma pergunta. Sim. Tem as pessoas, por exemplo, elas vão por si só, por conta própria, né? Ou a maioria das vezes elas vão encaminhadas, ou meio a meio. Olha, existe isso? A pessoa chegar e procurar? A maioria sempre foi encaminhamento. Sempre foi. Só que a gente já vê um movimento um pouco diferente, no sentido de eu vim por conta própria. Eu quero me conhecer. Eu quero descobrir por que eu ajo de determinada maneira com algumas situações. Hoje a gente já começa a ver isso. Mas a gente começa a ver mais em jovens. As pessoas um pouquinho mais velhas, elas têm muito preconceito ainda. Então a maioria vem por encaminhamento. Uhum. Belíssima pergunta, Débora. Muito boa. Silene Onofre participou aqui dizendo o seguinte, uma frase muito bem legal. A máscara de oxigênio colocamos primeiro em nós para depois ajudarmos aos outros. Para quem já viajou de avião, enfim, alguma coisa assim, algum transporte que necessite, olha, máscaras de oxigênio cairão. A orientação é justamente você colocar primeiro em você para que você possa ajudar aos outros. Então não adianta, você tem que se cuidar primeiro, tem que ter uma autoestima legal, tem que se conhecer, né, para poder saber como lidar com você mesmo. E aí procure ajuda, porque a gente tem profissionais excelentíssimos e gabaritados, assim como a Beth, tem também a Débora pelo lado da nutrição, para poder te ajudar, para ganhar essa autoestima e, de repente, dar aquele respiro para a sua vida ficar melhor. Né? Débora, eu queria te mandar um beijo, um abraço, beijo também para a Paola, para o Daniel, para a galera toda, a família toda. E, por favor, seu beijo, seu abraço. Obrigada. E qualquer outra pergunta que você tenha para a Beth, então, o seu beijo, seu abraço final, sua despedida, por favor, e aquele recado para alguém de casa aí sobre o Setembro Amarelo. O que você falaria para essa pessoa de casa que está vendo a gente agora, de uma frase de estima, assim, uma coisa que possa apertar o coração dela? Vai lá. Olha, se cuidem, porque a vida é o bem mais precioso que a gente tem, né? É uma só, então a gente tem que cuidar, zelar por ela, por nós e por aqueles que nos cercam, que sofrem tanto quanto, né? E muitas das vezes não conseguem ajudar de forma como deveriam, sabe? Tentam, mas não é aquela ajuda profissional, né? E às vezes a pessoa tá ali empacada, né? Não vai procurar, vai em último caso, e aí muitas das vezes, de repente, não dá para fazer o que poderia ter feito lá atrás, né? E aí a gente evita tanta coisa, tanto problema. É igual a alimentação. Mesma coisa eu digo para alimentação, cuidem da alimentação, cuidem de vocês,
né? Porque é aquela história, a gente é o que a gente come, né? O que a gente bota para dentro é o que a gente está procurando lá na frente, o que vai acontecer, né? Se a gente pensar em comer bem hoje, a gente evita uma porção de problema, uma porção de doença, né? Doenças tantas que vêm surgindo a cada dia aí, né? E não vem uma, vem várias agarradas, todas de mão dadas, né? Muitas das vezes vem uma, duas, três juntas. E é isso, tem que cuidar. Infelizmente, a gente tem que pensar em comer melhor, pensar no que a gente está colocando no prato, entendeu? Para a gente e para os nossos. Débora, Né? sempre maravilhosa aqui, conduzindo saúde, etc. Obrigado, Débora, por mais esse programa maravilhoso. Eu que agradeço. Tá? Um beijo grande para todos que participaram, para você, para Denise, Beth, minha amiga de tantos e tantos anos. Obrigada também mais uma vez e fique à vontade para vir quantas e quantas vezes você quiser estar aqui com a gente. Obrigada, eu que Vamos mandar um agradeço. beijo para a Beth, porque a Beth foi sensacional. Ela procurou a gente aqui de saúde, etc. Vamos falar um pouco sobre esse tema que realmente precisa ser colocado à tona, né? Beth, a gente te agradece, né? Eu te agradeço imensamente. Essa é a segunda vez que ela está participando. E, é claro, vai ter a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. A gente vai fazer vários programas, né? Assim que ela permitir também com a agenda dela, que é super, super disputada. Beth, eu quero te agradecer essa presença maravilhosa e por você ter compartilhado conhecimento com a gente aqui sobre o Setembro Amarelo, viu? Muito obrigado. E aquela frase de efeito no finalzinho que você puder fazer aí por todos os nossos espectadores. Eu que agradeço a presença de todos, vi vários queridos aqui entrando, ó. Obrigada por acompanhar. Agradeço demais vocês também por essa oportunidade de a gente falar mais uma vez da importância da saúde mental. E a frase que eu quero deixar é a mesma que deixaram no velório do rapaz. Se precisar, peça ajuda. Não existe. Isso aí. Débora, Beth, muito obrigado por mais esse saúde, etc. sensacional. Para todos que entraram na live também, aquele agradecimento, aquele abraço apertado, assim, ó, bem apertado. E olha, foi como a Beth falou, gente, peça ajuda, não hesite. Para você que estava aí em casa, que passou o dedinho, foi passando, é mais uma live. Débora, é mais uma live? É mais uma live? Não, o que é isso? Não é. Aqui a gente compartilha conhecimento. Isso aí. É mais que live. A gente compartilha conhecimento. Obrigado, Débora. Obrigado, Beth. Obrigado a todo mundo que entrou. E até amanhã, pessoal. Amanhã tem, excepcionalmente, o Relâmpago nos Esportes que não teve ontem, com o Roberto Dantas, para poder fechar a tampa do mês. Beijo! Tchau, pessoal! Tchau. Tchau.